Você que vai sair de casa já já para o trabalho, para a escola, para a universidade, precisa pegar um ônibus? Pode ficar tranquilo, pelo menos por hoje. É que a greve dos motoristas, cobradores, fiscais, que começaria hoje, foi suspensa. Mas isso também não quer dizer que a situação foi resolvida, não. O impasse entre trabalhadores e patrões continua. E ao vivo, a repórter Linda Carvalho tem mais informações para a gente sobre essa greve. Bom dia para você, Linda. Oi, Patrícia, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha só, gente, você que utiliza o transporte público diariamente para ir trabalhar, para estudar, pode ficar tranquilo pelo menos por enquanto. A greve que estava prevista para hoje, para começar hoje à meia-noite, foi suspensa pelo menos por enquanto. A gente está aqui no Parque Solon de Lucena, né, onde a gente tem aqui várias paradas de ônibus, passam milhares de pessoas aqui diariamente para embarque e desembarque nos ônibus. E por enquanto aqui a movimentação está tranquila por conta do horário, mas a frota está funcionando 100%. A greve foi suspensa temporariamente porque é o seguinte, estava prevista para começar hoje, à meia-noite, mas as empresas de ônibus fizeram um pedido através de um documento para que os funcionários segurassem a greve até hoje, às 6 horas da tarde. Quem traz isso? Resumindo o impasse, 12% pedem os funcionários, 6% oferecem os patrões. O impasse continua, a expectativa é que hoje, até às 6 horas da tarde, uma nova proposta seja feita pelas empresas e a gente espera que esse impasse seja resolvido, porque com certeza quem vai sofrer mais com isso, com a greve, caso ela venha acontecer, é a população, né, Patrícia? É com você. É verdade, Linda. Obrigada pelas orientações aí. Dá para ver pelas informações de Linda e também de Hildebrando que essa possibilidade de greve ainda existe. Por isso que Paulo Souto já está aqui comigo no estúdio do Bom Dia. Você já sabe, Paulo, nosso parceiro de toda terça-feira. E hoje a gente começa falando exatamente sobre os direitos e deveres de patrões e empregados numa situação como essa. Paulo, bom dia para você. Bom dia, Patrícia. O pessoal está meio ainda em dúvida. O que diz a lei num caso como esse? O empregado tem que chegar, dar o seu jeito, mesmo sem ônibus? Como é que funciona? Patrícia, vamos dizer que o empregado utilize o Vale Transporte para pegar o ônibus. Ok. Certo? Se ele está utilizando o Vale Transporte, se os ônibus estão em greve e a empresa não disponibilizar um meio dele se deslocar, residência, trabalho, trabalho, residência, eu acho que ele não tem a obrigação de comparecer ao emprego. Ok. Entendeu? Eu acho. Agora, um exemplo, se ele utiliza, muitos utilizam alternativos, que é o que mais existe hoje em João Pessoa. Exato. Outros utilizam o trem. Quem trabalha em Cabedelo, mora em Santa Rita, está utilizando o trem. Essas pessoas não têm por que faltar. Você sempre utilizou o trem, você sempre utilizou um transporte alternativo, aí o ônibus entrou em greve, não, o ônibus está de greve, eu não vou. Não, isso aí não existe. Paulo, quando Entendeu? se fala em greve, tem muito a questão dos 30% que são garantidos por lei. Se tiver os 30%. Pronto, o que é que se evitaria? Se o Ministério Público do Trabalho ingressasse com pedido no Tribunal Regional do Trabalho para que fosse assegurado 30%, que 30% da frota circulasse. Evitaria todos esses problemas. Ok, aí os funcionários iam chegar talvez um pouquinho mais tarde, Tudo mas bem, iam mas trabalhar. iriam trabalhar. Haveria não seria uma tramitação normal dos ônibus. Haveria o quê? Haveria atraso, mas eles iriam trabalhar. Ok, vamos deixar Aí claro, era uma questão então, de bom senso. O empregador teria que aguardar um pouco a chegada do seu empregado. que fique claro para todo mundo, a greve que se iniciaria hoje foi suspensa, não vai acontecer, ônibus circulando normalmente, pode ser que essa greve aconteça amanhã, a partir dessa quarta-feira, mas essa decisão só vai ser tomada às 6 horas da noite de hoje, claro que a gente atualiza tudo isso ao longo da nossa programação, dos nossos telejornais aqui para você. Obrigada, Paulo, daqui a pouquinho a gente conversa muito mais ainda nessa edição de hoje, tá? Estamos aqui. Até já. De volta com a nossa conversa com o Paulo Souto e agora sim respondendo às suas perguntas sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Paulo, vamos lá? As perguntas do pessoal que mandou para a gente hoje aqui. Primeiro, o Alexandre Daniel Santos Rocha. Ele quer saber o seguinte, se o segurado faleceu há um ano, o dependente tem o direito de receber a pensão por morte retroativa à data do óbito? Antes de responder a pergunta do Alexandre, eu queria retificar uma informação que eu prestei semana diga passada na pergunta do Fábio Ximenes. É quanto ao valor da pensão por morte. O exemplo que eu dei aqui, que era de 50% mais uma cota de 10% para cada dependente, vigorou enquanto a medida provisória não foi editada em lei. Depois que ela foi editada na lei, voltou ao que era antes. Tá. 100%. Não existe mais aquele cálculo. Agora, aquele período de vigência da medida provisória, todas as pensões concedidas naqueles valores serão revistas com a nova lei. Ok. Pronto. E quanto à pergunta do Alexandre, retroage a data do óbito quando é criança, menor de idade.
Se ela for requerida dentro dos 30 dias, retroage a data do óbito. Agora, se for depois, não. Aí vai ser da data do requerimento administrativo. 30 dias, então, para fazer esse Ele tem 30 dias. Se requerer, retroage a data do óbito. Agora, se for menor de idade, não. Ela sempre vai retroagir a data do óbito. Olha só a pergunta da Andréia Mendes. O direito do empregador doméstico de não arcar com o salário do empregado quando ele apresenta atestado médico vale para quantos dias de atestado? Patrícia, vale já a partir do primeiro dia. O empregador doméstico é diferente. Ele não é empresa. Então, na lei está previsto o quê? A partir do primeiro dia de enfermidade que ele apresentou atestado, a obrigação de pagar é do INSS, e não do empregador doméstico. Me diga uma coisa, nesse caso aí, o empregador doméstico, por exemplo, está com uma enfermidade qualquer. E ele não vai fazer a perícia naquele dia porque ele está enfermo. Se ele for fazer a perícia no outro dia, ele já tivesse sarado da doença, como é que fica com relação a isso? O INSS paga retroativo. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Quando ele for fazer a perícia, mesmo que ele já tenha sido curado, como é que fica essa situação? Ele vai, leva um atestado, ele vai para um médico, ele vai a um médico antes. Certo. Aí, quando ele for fazer a perícia no INSS, ele leva um atestado para provar que naquele período ele estava... É suficiente, né, Paulo? Muitas o período, pessoas têm dúvida. porque muitas pessoas, um exemplo, você teve uma dengue. Exato. Uma dengue, passou com 5 dias doente. Aí a perícia, geralmente, ela não vai ser feita com 5 dias, foi 15 dias depois. Ela vai, apresenta aquele atestado, que naquele período ela estava doente. Muito bem. Próxima pergunta de hoje foi enviada para a gente pela Mirtes Valesca. A minha mãe trabalhava numa empresa privada, foi demitida sem justa causa. Quando foi receber o seguro-desemprego, lhe foi negado, sob a alegação de que ela é funcionária do governo do estado da Paraíba. Está correto, Paulo? Corretíssimo. Por quê? Porque o seguro-desemprego é para quem está desempregado. Ela trabalha, ela é funcionária pública. Então, está correto o indeferimento do pedido dela. Tudo certo, então. Pergunta agora, quem enviou para a gente foi a Ellen Browne. Comecei a trabalhar como empregada doméstica no dia 23 de abril. No dia 16 de maio, a patroa me pagou apenas os dias trabalhados em abril, 23 a 31. Isso está certo? O erro está na data do pagamento, porque ela só pagou no dia 16. Exato. Ela deveria ter pago no dia 5, no quinto dia do mês subsequente. Quinto dia útil E do tem mês. que pagar exatamente o período do mês trabalhado, porque o salário é contado de 1 a 30 e pago no mês seguinte até o quinto dia útil do Se em mês junho subsequente. ela tiver pago referente a maio, tá tudo certo, né? E aí não tem problema. Tá, o erro aí está sendo exatamente a data do pagamento. Ele tem que ser no início do mês. Sempre Deveria ter no sido comecinho. até o dia 5 de maio. Vamos ter uma outra pergunta, inclusive, sobre essa questão de pagamento daqui a pouquinho. O Fábio Sicupira disse que recebeu uma nova proposta de emprego, só cumpriu 15 dias de aviso prévio. Como é que vai ser o desconto dele na rescisão? Se ele cumpriu 15 dias, vai ser descontado apenas 15 dias. Ele recebe metade do salário Ele recebe dele. metade do salário, vai ter o desconto da metade do salário, do aviso prévio, Certo. e recebe a metade. Vamos lá, próxima pergunta do Leandro Pereira de Araújo. Um motorista é obrigado a exercer várias funções dentro da empresa, além das próprias atribuições de um motorista? Situação comum isso aí, hein, Paulo? Agora depende de que funções ele está exercendo. Certo. Ele não especificou. Vai depender das funções. Mas pode? Pode, não tem. Depende de se ela tiver dentro das suas atribuições, porque às vezes a função do motorista não é só dirigir, tem outras funções. Ah, tem que olhar O na carteira, cargo então. dele no CBO diz quais são as suas atribuições. Se estiver dentro daquelas atribuições, não tem problema algum. Pergunta da Rosáurea Márcia. De acordo com as novas regras da aposentadoria, quando eu poderei me aposentar? Ela disse que tem 15 anos de contribuição, 52 de idade. Ela vai poder se aposentar quando completar 60 anos de idade, porque ela já cumpriu a carência de 15 anos de contribuição. Paulo, a gente recebe muitas perguntas por e-mail, como a gente sempre pede, mas a gente recebeu uma carta também. Acredito que a pessoa não tem acesso fácil à internet ou ao telefone, não tem problema. A gente responde as suas perguntas aqui. Eu vou ler a carta, tá, Paulo? Que chegou aqui pra gente. Ele disse que é Idalmo Borborema de Almeida. Nesse mês de junho eu tirei minhas férias, mas trabalhando. A empresa comprou. Então hoje eu fui receber o mês trabalhado, não me pagaram 2 folgas trabalhadas, alegando que porque eu estava de férias, então eu resolvesse com o sindicato. Queria saber se a empresa era para ter me avisado que não era para ter trabalhado então nesses dias. E eles não pagaram as folgas, ele quer saber se isso está correto. Quem tem um empregador desse não precisa de inimigo. Afe Maria. Primeiro, o empregado ele é proibido de trabalhar durante o período das férias. Se ele só pode trabalhar, existe uma exceção, se ele tiver 2 empregos com empregadores diferentes. Certo. Ele não deveria nem ter trabalhado durante o período das férias. Agora, a empresa pagou, deve ter comprado os 30 dias, o que não pode, ela só pode comprar um terço, que são os 10 dias. Certo. E o pior, ele deve ter trabalhado os 30 dias, trabalhou em folgas e a empresa não quer pagar. Tá errado. Totalmente errado. Fique Primeiro, claro não poderia aqui. trabalhar, entendeu? Ele só poderia comprar 10 dias. Agora, se o rapaz trabalhou,
Paga o rapaz. Tem que pagar. Lógico, rapaz. lógico, tá de férias. Dalmo, você tem direito. Não é nem que tinha que ter avisado antes, é que você tem que receber Essa carta agora. eu recebi hoje pela manhã quando cheguei Foi, aqui no né, estúdio. aqui na redação. Muito Eu estava bem. lá na portaria. A gente responde aqui sempre ao pessoal de casa que manda sua pergunta por e-mail, por telefone ou até mesmo por carta aqui na nossa redação. Tudo certo. Toda terça-feira a gente fala sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciário. Abusei bem muito de você hoje, mas nada, é porque as Patrícia. notícias sobre os trabalhadores estão pipocando aí e a gente sempre tenta atualizar as informações para você. Estão aparecendo aí os nossos e-mails para você que quiser tirar sua dúvida também com Paulo Souto. Eu quero saber @cabobranco.tv.br ou @paraíba.tv.br. Paulo, obrigada. Terça-feira da semana que vem a gente se encontra de novo. Uma boa semana para você, Para você Patrícia. também. Até lá. Tá.